Bem, finalmente terminou aqui uma espera quase doentia minha e de quase 2 anos também por Duna, o novo filme do Denis Villeneuve, diretor canadense de Sicário, Os Suspeitos, O Homem Duplicado, A Chegada e Blade Runner 2049 e muitos outros filmes extremamente interessantes. Eu fiz vídeo aqui recomendando os filmes da carreira do Villeneuve, só clicar aí em cima para assistir. E baseado no livro icônico de ficção científica do Frank Herbert. O livro Duna, eu li ano passado, no início da pandemia, mais ou menos, justamente para me preparar, né, para o lançamento do filme, e fiquei absolutamente fascinado pela história, absolutamente fascinado pelo universo, fascinado pelos personagens. É um universo muito complexo, muito difícil, né, de ser adaptado, tanto é que o Lynch tentou adaptar no início da década de 80 e deu no que deu. Aquele filme dele de 84 é catastrófico, absolutamente catastrófico. Virou cult para algumas pessoas, mas eu considero um desastre, não necessariamente pelos efeitos da época, embora sim ele seja visualmente horroroso, mas por conta dele parecer mesmo um resumão feito por uma pessoa de 14 anos, né, para dizer, isso aqui é o que acontece, isso aqui acontece depois, acontece isso, isso e aquilo, e aí ele cobre ali aquelas 800 e tantas páginas em 2 horas e 15 minutos, completamente desinteressantes e completamente numa nota só. Como era de se esperar, no caso, o Denis Villeneuve adapta isso aqui de outra maneira completamente diferente. Ele troca isso do Lynch, essa coisa grotesca, bizarra e completamente bagunçada e feiosa, por uma coisa muito mais rígida, muito mais cerimoniosa, muito mais solene e também muito sombria. Tem-se aqui um futuro bem distante mesmo, tipo 10.100 e alguma coisa. Os planetas são governados por famílias, né, por casas nobres e poderosas. E os planetas funcionam meio como capitanias hereditárias, quer dizer, o pessoal de vez em quando tem que sair daqueles planetas para deixar que outra família assuma o governo, assuma ali a regulamentação da ordem no lugar. E o planeta Arrakis, né, o Arrakis, que é conhecido como Duna também, é totalmente desértico, não tem praticamente nada de água, e tem uma substância que é a substância mais importante do universo, chamada especiaria, que é o que possibilita as viagens interestelares, né? Não só as viagens interestelares, mas mais importante do que isso, é uma substância alucinógena que permite justamente essa expansão da mente, né? E daí a gente vai acompanhar, no caso, o protagonista, Paul, que é o cara que é filho de uma família chamada família Atreides, uma família nobre, né, que está governando o planeta Caladan, onde ele vive desde que ele se entende por gente, e aí eles vão ter que governar, vão ter que aceitar a exigência do imperador Padishah para governar Arrakis. Só que Arrakis foi durante muito tempo governada por outra família, a família dos Harkonnen, que são os antagonistas, né, são os grandes vilões da história, que não vão querer abrir mão desse controle da especiaria tão fácil. Então aí conflitos políticos vão acontecer, vai haver traições, etc. Eu não quero ficar fazendo comparações com o livro, porque primeiro todo mundo já está fazendo isso a essa altura, mas porque para mim realmente adaptações cinematográficas, elas têm que ser, antes de adaptações, elas são filmes, né? Elas têm que funcionar para espectadores que não têm esse contato direto com a história, esse contato com o livro, contato com o material original, seja ele qual for, né? E Duna, do Villeneuve, ele é uma adaptação extremamente fiel, né? Mas isso não é o que faz dele o grande filme que, na minha opinião, ele é. Ele tem, sim, todas as batidas mais importantes da primeira metade do primeiro livro, né? Ele trabalha mais até do que eu esperava certas coisas, especialmente a introdução em Caladan, o planeta onde vive a família do Duke Leto, né, que é interpretado pelo Oscar Isaac, e a Lady Jessica, a Rebecca Ferguson, né, e o protagonista, claro, o Poe, interpretado pelo Timothée Chalamet. Ele mostra de maneira bem interessante esse começo aí para situar você nesse ambiente e depois contrastar isso com aquela terra inóspita, né, e frequentemente desagradável, mas fascinante também, que é Arrakis, né, o planeta Duna. A sensação que me deu, só para fazer uma comparação com o livro antes de poder falar do filme propriamente como filme, não é que ele estava reproduzindo na tela aquilo que eu imaginei, que eu visualizei lendo o livro, mas ele estava reproduzindo na tela aquilo que eu senti lendo o livro. Ele estava reproduzindo aquilo que eu senti imaginando aquele universo. E eu espero que, para quem não leu, esse impacto das imagens que ele cria, essa maneira convidativa, num certo sentido pelo menos, que ele trabalha, né, com esse universo, faça com que o espectador busque o livro. Claro, conhecendo a carreira do Denis Villeneuve, eu imaginava que o filme fosse ser carregadão, fosse ser denso, fosse ser super meticuloso visualmente, fosse ter essa solenidade, esse tom cerimonioso. Mas é muito mais do que eu imaginava. Eu vou dizer que durante 40 minutos, né, ao longo dessa introdução, desse primeiro ato longuíssimo, o filme, na verdade, é quase que um primeiro ato longuíssimo, mas vamos lá, ao longo desses primeiros 45 minutos, mais ou menos, eu estava completamente imerso no filme, completamente deslumbrado,
Mas mais importante, eu estava percebendo que o que o filme queria era exatamente isso, era criar essa sequência quase que ininterrupta de imagens belíssimas e que transportassem você para aquilo ali. E nesse sentido, para mim, o Duna ele acaba funcionando como uma sequência muito assumida, diga-se de passagem, de imagens super poderosas e que funcionam quase de maneira abstrata. Quer dizer, é como se você estivesse contemplando e ao mesmo tempo participando dessa sequência de cenas que estão lhe apresentando aquele universo. E aí é que tá, o Villeneuve, para essa coisa da apresentação de um universo, para criar o established shot, né, que é aquele plano que mostra a você onde a ação vai se passar, onde a situação vai se transcorrer, né, vai se desdobrar, ele funciona perfeitamente bem para isso. Ele faz isso brilhantemente também no Blade Runner 2049, naquele começo, por exemplo, em que ele circula, ele voa junto com você entre os prédios da cidade, entre os prédios daquela distopia, né, daquela coisa cinzenta e carregada, e ele faz a mesma coisa aqui no Duna, com cada nave que paira ao chão, com cada nave que sobe, com cada cenário, né, quer dizer, é tudo muito imperioso, tudo muito grande, e é exatamente isso que essa história pede, é exatamente essa densidade. Eu tenho plena noção que os haters do Denis Villeneuve, quer dizer, a galera que não gosta do cinema dele, de modo geral, vai detestar exatamente isso. Quer dizer, esse excesso, né, de autosseriedade, de cerimonialismo, de solenidade com cada cena, mas eu acho que realmente isso é a coisa mais importante nesse tipo de universo aqui, que é um universo carregado. O universo de Duna não é um universo que permite muitas válvulas de escape, não é um universo, eu não estou falando necessariamente do livro, tá? Eu estou falando do universo criado pelo livro e que está sendo aqui trabalhado no filme, que não permite muito senso de humor, e aqui você tem no máximo 2 piadas, e não permite esses respiros também, quer dizer, esses momentos de grande calmaria. A contemplação do filme é uma contemplação muito mais densa e sombria do que propriamente uma contemplação de calma e de respiros melancólicos, assim. Eu acho que A Chegada, por exemplo, a grande obra-prima do Villeneuve, tem um pouco mais esse otimismo, esse respiro, e o Duna não. Aliás, também é preciso dizer isso, Duna não é uma jornada muito emocional no sentido sentimental da coisa, não é uma história que você vai ter grandes conexões de identificação com os personagens, não só por serem personagens realmente muito distantes de você, muito diferentes e muito enigmáticos, né? Especialmente o Paul, o personagem principal, que tem todo esse conflito interno de ter que herdar uma responsabilidade do pai, que é um duque, e ao mesmo tempo herdar os poderes, por assim dizer, da mãe dele, né, a Lady Jessica, que faz parte de uma organização feminina super poderosa, de feiticeiras quase, que são as Bene Gesserit. Quer dizer, é muito conflito num personagem só, ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo ao redor dele, o que está acontecendo dentro dele, já que ele tem várias visões, e consequentemente o público está acompanhando essa confusão. E o Chalamet, na verdade, apesar de ser um ator que tem alguns trabalhos recentes que eu considero meio maneiristas, mas nesse filme realmente eu acho que ele se encaixou perfeitamente com o Paul. E a Rebecca Ferguson, que é a personagem mais importante depois dele, né, nessa relação dos dois de mãe e filho, acaba funcionando como um elo até mais emotivo, mais frágil e mais intenso do que eu esperava. Ou seja, Duna, para mim, eu pelo visto estou notando que para muita gente também, é uma jornada sensorial no sentido físico da coisa mesmo, de você ser transportado para outra realidade, ser transportado para dentro de imagens hipnóticas e fazer parte de alguma maneira de uma realidade que parece próxima de você no sentido palpável, porque tudo ali é muito real, muito concreto, mas tão distante também. E eu acho que o Villeneuve entende muito isso. Ele consegue fazer com que o filme seja relacionável e distanciado numa mesma medida. Isso é um equilíbrio que eu achava que ele não ia conseguir fazer. Eu achava que de algum modo o filme ia ficar 100% distante. O meu maior medo com o filme, na verdade, era esse, e a gente não poder ter nenhuma conexão com a ação e com o que está acontecendo na cena. Mas eu acho que o carisma dos atores, a trilha sonora, esse trabalho de câmera dele que circula de maneira tão fluida pelos espaços, faz com que a gente consiga se conectar com a ambientação, consiga se conectar com a história, consiga se conectar com os personagens, mesmo que tudo seja esquisito e estranho, mas é fascinante, você fica querendo ver mais daquilo. A essa altura, reclamações gerais da nação de que o filme termina do nada e que ele funciona como um longo prólogo para uma continuação que a gente não tem certeza que vai ter. No momento que esse vídeo está sendo gravado, a continuação está a um pé de ser confirmada. Mas o mais bonito do filme, no fim das contas, independente dessa continuação ser confirmada ou não, e vai sim ser confirmada, não é possível, é
é que ele parece realmente uma grande viagem de introdução. Nesse aspecto, o filme acaba sendo ainda mais fascinante. Ao contrário, ao invés de me preocupar com isso, ao invés de achar isso problemático, de achar essa quebra no final um problema, eu acho que isso só acrescenta ao filme no sentido de você se sentir transportado para um universo que você não sabe onde vai dar. Eu acho que esse clima de incerteza, o Villeneuve cria muito bem, por exemplo, naquela primeira aparição do minhocão, né, quer dizer, do verme. Cria também na primeira grande explosão de ação do filme. Quer dizer, uma sensação de que algo está errado e que algo não vai dar certo e que tem um presságio, que tem uma profecia a se cumprir. Eu acho que toda essa sensação de intimidação com o futuro, né, tá muito presente nesse passo cadenciado e nesse peso que o Villeneuve dá ao filme. Aí eu queria pontuar uma coisa também com relação às sequências de luta, porque aí sim vai uma ressalva verdadeira minha. Não são sequências ruins, mas são sequências perfeitamente funcionais. E aí que tá, elas são funcionais para um filme que está longe de ser funcional, quer dizer, é muito mais do que funcional, que é um filme tão inspirado, tão grandioso e épico. Eu acho que são sequências que poderiam ter pelo menos uma coreografia mais inventiva e mais estranha. Até eu acho que o filme tem uma estranheza que não está nas sequências de luta. Eu não esperava que elas fossem, como eu falei mais cedo, catárticas e válvulas de escape, porque não é a proposta desse filme. Mas tem pelo menos duas cenas ali com o Jason Momoa, né, com o personagem do Duncan Idaho, que é um personagem que eu gosto muito, e eu gosto muito do Momoa no filme, que poderiam ter essa inventividade, que poderiam ter mais, ter essa energia, né, da luta em si, dos movimentos em si. E acabam funcionando como cenas que tem que acontecer ali daquele jeito e acabam, não deixam aquele impacto. No mais, eu acho que ele escolhe parar no momento certo. Ao contrário, por exemplo, do Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1, que também funciona de maneira meio experimental, com as coisas acontecendo e acumulando e acumulando e acumulando, sem um começo e meio fim, claro. Né? A diferença é que aqui a gente está começando uma franquia e não terminando, né? Então vamos aí torcer para que a parte 2, dirigida também pelo Villeneuve, seja tão magnífica ou melhor do que essa primeira parte. Eu realmente adorei, fiquei muito feliz do filme ter me entregado aquilo que eu esperava, num certo sentido, e algumas das coisas que eu também não esperava. Isso é uma das melhores coisas da expectativa e da recompensa de ir ao cinema ver um filme como esse.